Existem músculos que inconscientemente fazem alguém parecer muito maior visualmente, e talvez você nunca tenha percebido isso, porque o shape não é só sobre tamanho, é sobre percepção. Ombro, dorsal, peitoral e tríceps. Esses 4 músculos conseguem mudar completamente a forma como o cérebro percebe o seu físico, e eu vou te explicar exatamente porque cada um deles faz alguém parecer maior. O ombro. Desde as antigas civilizações, ombros largos sempre passaram uma sensação de força, presença e imponência. E o mais curioso, até hoje, isso ainda ativa algo inconsciente nas pessoas. Porque quando alguém entra em um ambiente com uma estrutura larga, o cérebro automaticamente percebe aquela pessoa como mais dominante, mais forte, mais imponente visualmente. E é exatamente por isso que alguns caras parecem grandes, mesmo sem terem um físico absurdo ainda. O ombro muda completamente a percepção do shape. Ele cria largura, faz a cintura parecer menor, deixa o tronco mais dominante e transforma totalmente a estética do corpo, até mesmo de camiseta ou casaco. Muita gente passa meses tentando crescer o braço, o peito, mas esquece justamente o músculo que mais cria presença visual. E talvez seja por isso que alguns físicos chamam tanta atenção logo de primeira, porque não é só sobre tamanho, é sobre estrutura. Um ombro bem desenvolvido consegue mudar completamente a forma como seu corpo é percebido pelas outras pessoas. A dorsal. A dorsal talvez seja um dos músculos que mais mudam a percepção visual do corpo, porque é ela que cria aquele formato em V, que faz o físico parecer mais atlético, mais dominante e muito maior visualmente. E o mais curioso, muitas vezes nem é sobre peso ou tamanho absurdo, é sobre estrutura. Quando alguém desenvolve bem a dorsal, a cintura automaticamente parece menor, o tronco parece mais largo e o corpo começa a passar uma presença completamente diferente. É por isso que alguns caras parecem enormes, até de costas, ou simplesmente usando uma camiseta normal. A dorsal muda a forma como o físico ocupa espaço. Ela cria porte atlético, presença, largura e uma aparência muito mais forte visualmente. E talvez seja exatamente por isso que alguns físicos parecem tão impactantes mesmo sem exagero, porque a dorsal praticamente fecha o shape. Ela dá aquela sensação de físico bem construído, de estrutura completa, de corpo realmente desenvolvido. É ela que conecta a parte superior do corpo e cria aquela impressão de alguém forte mesmo parado. E quando a dorsal começa a aparecer de verdade, o corpo inteiro muda de percepção. O shape parece mais sério, mais estruturado, mais dominante visualmente, porque o formato em V ativa automaticamente uma sensação de força, capacidade física e imponência. O peitoral. O peitoral é provavelmente um dos músculos mais importantes para a presença visual do shape, porque ele é literalmente o ponto central frontal do corpo. Quando alguém olha para você de frente, é uma das primeiras regiões que o cérebro percebe. E isso não acontece só com seres humanos. Na natureza, diversos animais expandem justamente a região do peito para parecerem maiores, mais fortes e mais dominantes. O galo estufa o peito quando quer demonstrar presença. Gorilas expandem o tronco em momentos de domínio. Aves aumentam visualmente essa área para intimidar outros animais, porque inconscientemente a região peitoral sempre esteve ligada à percepção de força física. E no ser humano isso continua acontecendo até hoje, porque não adianta ter braço, trapézio ou qualquer outro músculo bem desenvolvido se o peitoral não acompanha. O shape perde presença frontal. O físico parece menos sólido, menos estruturado e menos imponente visualmente, principalmente a parte superior do peitoral, porque é ela que dá aquela aparência de tronco cheio, de físico construído e de corpo realmente desenvolvido. Quando o peitoral começa a aparecer, a camiseta veste diferente. O shape ganha profundidade e o físico começa a transmitir muito mais presença logo no primeiro olhar. O tríceps. Muita gente acha que braço grande é bíceps, mas na realidade, o músculo que realmente dá volume para o braço é o tríceps, porque ele ocupa a maior parte da estrutura do braço. E talvez você nunca tenha percebido isso, mas repara numa coisa: quando alguém tem o tríceps bem desenvolvido, o braço continua parecendo grande até relaxado, até parado, até andando, até de camiseta, porque é o tríceps que cria aquela espessura lateral, aquele preenchimento do braço. E é exatamente por isso que alguns caras parecem ter braços fortes o tempo todo, mesmo sem fazer pose,
Já quando o tríceps é fraco, o braço perde profundidade visual. De frente até pode parecer normal, mas de lado, o braço parece fino, reto, sem densidade. E isso acontece porque falta justamente o músculo que cria volume real no braço. O bíceps chama atenção, mas é o tríceps que constrói a estrutura. É ele que faz a manga parecer apertada, e o braço transmitir muito mais presença visual. Por isso alguns caras parecem ter braços enormes, mesmo sem definição absurda, porque o tríceps muda completamente a percepção visual do braço. Ele transforma o braço de fino para sólido. E talvez seja exatamente por isso que muita gente treina por anos e ainda sente que o shape não passa presença. Porque não basta só treinar. Você precisa entender quais músculos realmente mudam a percepção do físico e como desenvolver eles da forma certa. Foi exatamente pensando nisso que nós criamos o projeto Hipertrofia, um caminho estruturado para quem quer parar de treinar sem direção e começar finalmente a construir um físico forte, estético e visualmente imponente. Então, se você quiser começar a entender seu shape de verdade, o projeto Hipertrofia vai estar aqui no comentário fixado para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.